Olá, estou começando mais uma videoaula, né? E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre um assunto do 6º ano do ensino fundamental, né? Um assunto extenso, que eu vou trabalhar hoje parte apenas desse assunto, que é a questão da expansão do Império Romano, tá? Só para lembrar, eu gravo essas videoaulas para os meus alunos do ensino fundamental reverem o conteúdo estudado durante as aulas, né? Mas como a internet é livre, então se for interessante para você, então bom proveito, tudo bem? Tá? Se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, né? Hoje estou transmitindo também ou ao vivo pelo Facebook, pode perguntar qualquer questão para mim, tá? E estamos aí à disposição, tá? Ou então, se preferirem, pode mandar um e-mail, né? prof.danilodeoliveira@gmail.com e eu vou responder vocês, né? Com muito carinho, tudo bem? Então, vamos começar falando sobre a expansão do Império Romano, tá? A expansão do Império Romano, lógico, nós sabemos que Roma formou ao longo da história um gigantesco império, né? E lógico que essa expansão começou internamente. Então, Roma vai sair, né, de uma cidade, de uma pequena região na Península Itálica, né, e vai se transformar em pouco tempo num dos maiores impérios, né, ou no maior império que a humanidade já presenciou, tá? Mas, inicialmente, a expansão do Império Romano começa internamente, né? Então, os romanos vão começar o quê? Primeiramente, a conquistar os povos que estavam ao seu redor, os povos que estavam no seu entorno. Então, nós falamos que a expansão romana ela aconteceu internamente e aconteceu externamente. Então, no primeiro momento, a expansão interna que vai acontecer é com relação à Península Itálica, né? Então, os romanos vão primeiro expandir e primeiro garantir o domínio sobre a região da Península Itálica. Tudo bem? Posteriormente, né, depois de conquistada a parte peninsular, depois de ter garantido, né, a fase peninsular, os romanos vão passar o quê? Para a expansão externa, né? E nesse processo de expansão externa, sem dúvida alguma, o grande foco, a grande conquista que deu início, né, ao expansionismo romano foi a questão dos romanos, né, combaterem, né, nas guerras púnicas a famosa Cartago, que estava localizada, né, no continente africano. Então, a primeira grande batalha que os romanos vão ter, a primeira grande batalha que os romanos vão travar nesse processo de expansão, né, territorial externa, vai ser nas célebres guerras púnicas, que na verdade vai consistir o quê? Né? Nos romanos brigando contra os domínios de Cartago no norte da África, né? Esse processo aqui também é conhecido como as guerras cartaginesas, tá? Então, se alguém perguntar em prova vestibular, né, ou qual que foi o pontapé inicial da expansão romana, foram as famosas guerras púnicas, né? As guerras contra Cartago. Cartago, que era uma cidade, que era uma região bastante importante, era uma região comercial de extrema relevância, né, que havia sido fundada lá atrás pelos fenícios. Então, era uma região bastante importante naquele contexto da Idade Antiga. Então, Cartago era uma cidade-chave para os romanos começarem a sua expansão, né? E a guerra contra Cartago, as guerras púnicas, elas são geralmente descritas em 3 fases, né? Tem a primeira fase da primeira guerra púnica, a segunda guerra púnica e a terceira guerra púnica, tá bom? Na primeira guerra púnica, né, os romanos eles vão, né, lançar ataque em relação àquelas ilhas que estavam ao seu redor, né, ao seu entorno, as grandes ilhas, né, principalmente a questão da ilha
da Sicília, né? Então os romanos vão vencer os cartagineses e vão tomar para si a região da Sicília na chamada Primeira Guerra Púnica. Tudo bem? Segunda Guerra Púnica, tá? É uma continuação. E essa Segunda Guerra Púnica é uma guerra bastante importante, porque a cidade de Cartago, né, para tentar combater esse ataque romano, vai ter um plano de invadir, né, o território romano pelo norte, pelos Alpes, né? O interesse era pegar os romanos de surpresa, né? Então eles entram pelo norte da Península Itálica, mas aí o que vai acontecer, professor? Aí os romanos, com uma estratégia de guerra bastante interessante, né, ao invés de combaterem diretamente e essencialmente à frente ali ao norte, vai fazer o quê? Combate ao norte, mas desloca parte do seu exército para a cidade de Cartago. E aí o que vai acontecer? Lógico, né? Os cartagineses que estavam tentando atacar vão se ver obrigados a retornarem para defender a sua cidade. E aí, lógico, né, os planos dos cartagineses não vai dar certo e os romanos acabam vencendo também a Segunda Guerra Púnica. Tudo bem? A Terceira Guerra Púnica, a última fase da Guerra Púnica, né, que aí vai consolidar realmente a vitória dos romanos, vai ser que quando Cartago, né, vai romper alguns acordos de paz que havia estabelecido com a própria Roma, principalmente a partir da Segunda Guerra Púnica, né? E aí os romanos vão definitivamente vencer e conquistar essa região, né? E aí o Império Romano vai começar a sair essencialmente da Península Itálica, né? E vai começar a se expandir para outras regiões. Então podem perceber aqui pelo mapa, né, que quando terminam as guerras púnicas, quando termina a terceira fase das guerras púnicas, tá, os romanos eles já vão ter o quê? Já vão ter, além da Península Itálica e das grandes ilhas, né, eles vão dominar já grande parte do norte da África e até mesmo parte da Península Ibérica, que era controlada pelos cartagineses. Isso vai ser importante porque, vejam bem, os romanos já estão o quê? Já estão estabelecendo as bases do seu gigantesco império, que seria estendido até praticamente todo o continente europeu. Tudo bem? Então, só para recapitular, né, a expansão romana ela vai começar internamente dentro da própria Península Itálica e em seguida vai começar um processo externo, né, de conquistas territoriais. Qual que foi a primeira grande batalha, professor? O primeiro grande conflito, né, nessas guerras de expansão que os romanos vão travar, vai ser a famosa Guerra Púnica, né? As guerras púnicas que vão ser travadas contra a cidade de Cartago, localizada no norte do continente africano. Tudo bem? E aí os romanos vão começar a partir daí uma série de conquistas que darão origem ao seu imenso território, mas isso já é um assunto para uma próxima aula, ok? Então, na videoaula de hoje, né, o que eu estou transmitindo também ao vivo pelo Facebook, né, nós vimos a questão da expansão do Império Romano, o início da expansão do Império Romano internamente e externamente, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, que vai aparecer embaixo, depois da edição do vídeo, né? prof.danieldeoliveira@gmail.com, e eu vou responder as perguntas de vocês com o maior carinho, com a maior boa vontade, tá bom? Espero que a videoaula tenha sido interessante, né? Tenha sido útil para vocês, e até uma próxima videoaula, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.